E aí, como você tá? Você tem um avião aí na sua casa? Estou perguntando aqui, é uma pergunta séria. Tem um avião aí na sua casa, estacionado no seu quintal? Você tem um avião que você pode usá-lo para ir para o trabalho? Pois é. Um pastor bem popular acabou pedindo dinheiro para trocar o avião dele. Ele já tem um bem antigo e ele quer atualizar o seu avião. E ele começa, diante desses vídeos que ele gravou, a falar de algumas coisas que me chamaram a atenção. Primeiro, que ele mente dizendo que a Bíblia não tem nenhuma doutrina, nenhum ensinamento, que diz que o dinheiro das pessoas tem que ser repartido entre os membros e tal. Essa é uma afirmação muito questionável. A Bíblia diz sim, já vou mostrar. Depois, ele diz que comprar um carro não é errado, as pessoas não reclamam quando eu compro um carro. Mas agora que eu estou comprando um avião, só porque o valor é muito mais alto, as pessoas estão questionando. No mesmo vídeo, ele usa um argumento que é muito utilizado no sistema que eu fazia parte, né? Aquele que pede muito dinheiro e tal, que é o seguinte: esse avião não vai ser usado para uso particular, é uma ferramenta de trabalho. Eu vou usar ele para trabalhar, tá? E diante dessas perguntas, desses questionamentos desse pastor, surgem duas perguntas, que a gente vai refletir sobre elas. Primeiro, é certo um pastor pedir dinheiro para comprar um avião? É uma pergunta que você tem que pensar, refletir, tá? E mais, você deveria pagar, ajudar esse pastor a comprar esse avião? Porque se eu fosse fazer essa pergunta para o pastor em questão, ele ia gritar, espernear, mas não ia me ouvir. Mas você que está aí, eu tenho certeza que você vai refletir sobre isso. Antes de tudo, vamos quebrar aquele argumento dele, né? Ele diz que na Bíblia não existe um ensino sobre repartir recursos com os membros, com os necessitados, né? É como se a ideia que deu no vídeo dele, posso até estar equivocado, mas essa é a ideia que pareceu ele falando, né? Deu a entender isso, que o dinheiro tem que ser só para obra, né? Só para instituição, a maior parte da grana é para a instituição. Mas a Bíblia mostra algo completamente diferente. Olha essa passagem aqui, ó. Não havia, pois, entre eles necessitado algum. Entre quem? Os irmãos ali da igreja, da comunidade. Porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as por livre e espontânea vontade, tá? Traziam o preço do que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos. E o que os apóstolos faziam? Compravam ali cavalos e as melhores roupas, as melhores ferramentas de trabalho? Não. E repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Atos 4, 34, 35. Já era padrão, já tinha a ideia dentro da igreja, das reuniões dos irmãos lá em Atos, no começo da igreja, que todo o dinheiro ali era repartido de acordo com a necessidade das pessoas. Dinheiro ali não era usado para benefício dos líderes, dos apóstolos. Ele era distribuído conforme a necessidade das pessoas. O foco ali não era o luxo, nem o status, nem o conforto de quem liderava. Era eliminar a necessidade da pessoa que estava sofrendo. O foco ali não era pintar a igreja e deixar a igreja linda, ou colocar ar-condicionado, não tinha na época, né? Tô dando um exemplo. Colocar ar-condicionado, sabe? Comprar melhores bandas e corais e... Não, o foco era ajudar a pessoa mais necessitada. Agora compare isso com a realidade de hoje. Vamos pensar. A maioria das pessoas que seguem esses líderes religiosos que pedem dinheiro, geralmente elas moram em uma casa bem humilde na periferia, que ainda tem aquele, quando tem, né? Aquele carro antigo,
às vezes é um Chevette, é um Monza, é um Opala, às vezes é um carro bem antigo ainda, que está todo furado, sabe, vive todo remendado. Muitas vezes ele depende, nem tem esse carro, que é o meu caso, ele depende do transporte público. Muitas pessoas que seguem esses líderes estão endividadas mesmo, quase sendo expulsas de casa, com dificuldades para colocar comida na geladeira, lidando com a pressão psicológica de pagar as contas, com uma ansiedade gigantesca de não saber o que será de amanhã e até mesmo tomando remédios e gastando muita grana com remédio. As pessoas que estão passando por isso não precisam de um avião. Aliás, se elas tivessem um avião velho, elas venderiam esse avião velho e resolveriam os seus problemas pessoais, né? Ter um avião é muita grana. Mas em vez disso, elas são incentivadas a financiar algo que não resolve o problema delas, apenas sustenta um sistema religioso. Elas são orientadas a dar um dinheiro que vai ter um avião que ela não vai poder usá-lo. Se tiver doente, você não vai poder pegar carona com esse avião. Se você quiser buscar um corpo de um pastor que morreu no outro, não vai usar esse avião. E a Bíblia é muito clara em dizer o seguinte, olha só, mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente o da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. 1 Timóteo 5,8. Toda vez que você cuida de um sistema religioso e deixa sua família para depois, você tem negado a fé. A gente pode até aplicar isso para a comunidade, os irmãos que também fazem parte da nossa família. Toda vez que você pega um dinheiro para gastar com luxo, fama, futilidade, você deixa de ajudar um irmão. Ou seja, existe aí uma responsabilidade direta com a própria casa da pessoa que está doando antes de qualquer outra coisa. Não faz sentido você sacrificar a sua família para sustentar projetos de líderes religiosos. Não faz sentido você, por exemplo, deixar de arrumar o seu carro velho para ajudar um pastor a comprar um avião. E mais, presta bem atenção que eu vou falar, e mais, quem, pois, tiver bens no mundo e vendo o seu irmão necessitado fechar o seu coração, como estar nele o amor de Deus? 1 João 3,17. Desculpa se estiver saindo músicas aqui, eu deixei até o microfone no modo sem ruído, mas os vizinhos aqui estão fazendo uma barulheira, mas eu vou gravar. Vou gravar. Se você, irmão, fecha a mão para o necessitado, como está o amor de Deus em você? Se você, pastor, não usa o dinheiro da oferta para ajudar os irmãos da igreja, como o amor de Deus pode estar em você? Se você não usa o seu próprio dinheiro, e dos outros ainda piorou. A Bíblia não aponta para financiar luxo de instituições religiosas. Ela aponta para a gente recorrer ao necessitado. Você viu aqui duas passagens bíblicas nos orientando que o foco é ajudar a pessoa que está com necessidade, não comprar um avião. Agora, voltando ao argumento do pastor, por que comprar um carro seria aceitável? Ninguém reclama quando compra um carro. Mas um avião não é. Será apenas o valor? Bom, eu vou falar da minha visão aqui. Na minha opinião, o problema não está só no valor. Está no princípio. Você está entendendo? Até o carro eu já acho errado. O avião piorou. Se o dinheiro vem de pessoas que muitas vezes passam dificuldades, faz sentido usá-los para o bem do alto padrão, seja ele um carro ou um avião? Será que vale a pena? Cara, eu lembro sempre dos carros que tinha no sistema religioso que eu fazia parte, as Blazer, as Ranger. Ninguém podia usar. Ninguém fazia visita com esses carrões. Não, era só para o pastor desfilar.
O pastor pode pedir o que quiser, na minha opinião. Ele pode falar o que quiser, pedir quanto dinheiro quiser, não tem problema nisso. Isso não é novidade. Sempre vão existir líderes pedindo grana na internet, solicitando contribuições, incentivando, em alguns casos até uma boa causa, né, para ajudar os outros. Mas o ponto central é outro. Você deve dar dinheiro para esses pastores? Quando alguém pede dinheiro para você na internet, na igreja, onde for, será que é realmente justo que você e a sua família contribua para um líder que não tem um avião, até tem um avião melhor, enquanto você não tem um carro nem simplesinho para levar a sua família para o zoológico, para passear, para dar pipoca para os bichinhos, para os pombos? Você acha justo financiar o avião de uma instituição enquanto você não tem nenhum carro para andar? Ah, Thiago, mas eles dizem, não é para mim, é para a obra de Deus. Essa frase, que parece espiritual, ela precisa ser confrontada com a realidade, porque falar, até papagaio fala, meu. Falar é a coisa mais fácil do mundo. Olha o carro batendo. Falar é a coisa mais fácil do mundo. No meu tempo de pastor, eu vi que os melhores carros, sabe, as melhores coisas que tinham lá, não eram usadas pelas pessoas. Tipo, se você passasse mal, ele não pegaria o melhor carro e levaria você para o hospital. Muito pelo contrário, nem levaria você para o hospital, dependendo do que você estivesse passando. Se você precisasse do carro, na igreja que eu fazia parte, para resolver um problema sério, você esquece, cara, que o pastor não ia te dar. Raríssimas exceções, tá? Então, na prática, eu vi as Blazers, as Land Rovers sendo usadas ali apenas como símbolo de status. Esses veículos eram usados pelos bispos, pelos regionais, e raramente era utilizado para ajudar alguém necessitado. Raramente o bispo pegava aquele carrão e ia fazer uma visita na casa da vovozinha sem dinheiro lá na periferia. Não. Quando usava esse carrão era para visitar alguém, algum empresário, né? Fazer visitas na periferia, ou socorrer alguém doente com o carro da igreja? Esquece. Pelo contrário. Eles faziam o quê? Deixavam guardado o carro era intocável, só o líder podia usar, entendeu? Para obra? Essa é a pergunta que eu faço. O carro ali era para a obra de Deus? Se o avião, não sei se é, mas se o avião for utilizado apenas para o pastor viajar para um estado para o outro, para fazer reuniãozinhas nos lugares onde tem mais arrecadação, será que ele está usando o avião para a obra de Deus? Eu lhe pergunto, você pode usar o avião? Alguém necessitado vai poder usar o avião? O avião, quando ele surgir, será utilizado para ajudar quem precisa ou para facilitar a viagem estratégica do líder? E não vem com essa de usar uma vez só. Ah, nós estamos usando aqui uma vez no ano só para disfarçar e mascarar. Não. Será que esse avião será usado todo dia, todo momento? Vão gastar o avião de verdade para a obra de Deus? Vamos ser sinceros, não vai gastar o avião. O avião vai ficar bonitinho ali, ó. Raramente, só para... Entendeu? Eu tenho quase certeza disso. Por quê? Porque foi assim em todos os tempos. A tendência é que esses recursos sejam usados para expandir a influência, as viagens, os eventos, os negócios, os cultos em melhores lugares, em lugares potenciais, de potencial arrecadação, não para aliviar o sofrimento de quem está lá na base da pirâmide. Tá entendendo? Então não pensa que o pastor vai te ajudar, não, com esse avião, porque você nem vai ver. A própria Bíblia alerta sobre a postura desses pastores. Eu falo no geral porque a gente vai ver sempre um pedindo alguma coisa. Olha o que a Bíblia diz para esses pastores. Eu sei que eles não vão acreditar, que, olha, isso não importa, vão tampar o ouvido e tal, mas olha assim,
apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. 1 Pedro 5:2. O pastor que olha para as pessoas como se elas fossem uma nota de R$100, você acha que esse pastor está sendo usado por Deus? Quando existe algum interesse financeiro por trás da liderança, seja qual for, o foco deixa de ser o cuidado e passa a ser o ganho. É por isso que a igreja, a instituição religiosa, fica ali com 90% do lucro e os 10% usa para fazer uma pequeniníssima caridade para aparecer na mídia, para aparecer homens que são piedosos, mas não são. Por isso, antes de você dar dinheiro para qualquer líder religioso, pense com calma. Faz sentido ajudar um pastor que, segundo as estimativas públicas, sites, revistas, já possui um patrimônio milionário? Esse pastor, se ele necessitasse tanto mesmo de um avião, ele não poderia vender uma parte do seu patrimônio para comprar um avião novo? O que é melhor, você fazer com que esse cara tenha um patrimônio maior ainda, ou ajudar um vizinho seu que está passando dificuldade, alguém da sua família que está com um momento de dor? O que é melhor? Ou você, em vez de renovar o carro da instituição, renovar o seu carro, porque você merece, você trabalha todo dia, pega ônibus lotado. Porque o seu carro está lá, quebrado na garagem. É melhor o quê? Consertar o seu carro ou trocar o avião do líder religioso? Porque o peso dessa obra precisa cair justamente em cima da cabeça daquele que menos tem. Ah, Tiago, mas ninguém é obrigado a doar. Eu sei. É por isso que eu estou passando aqui o outro ponto de vista, para que você não doe mesmo. Será que você precisa assumir o papel de pai de um líder religioso milionário? Porque os apóstolos passavam necessidade. E o próprio Paulo chegou a dizer que ele trabalhava para não pesar em cima dos irmãos, para não tirar muita grana das pessoas ali, para não ser um fardo. Será que esse peso tem que cair em cima de você? Porque o evangelho, para mim, nunca foi isso, cara. Porque bem conheceis que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesses. 2 Coríntios 8:2. Jesus é o dono de toda a criação. O ouro e da prata, dono de tudo. Ele se fez pobre por nós. Será que você tem que fazer um líder religioso, seja qual for, rico? O modelo de Jesus foi a entrega, não o acúmulo de capital. Foi o serviço ao próximo, não a exploração. Antes de dar qualquer valor, seja ele, para qualquer líder religioso, de igreja grande, igreja pequena, pense não com a emoção, não com a pressão que ele está jogando em cima de você, mas com a consciência. Será que ele está sendo transparente com o que vai fazer com esse dinheiro? Será que o que ele está pedindo é louvável? Porque sim, eu conheço um irmão que ele faz pregações e ele aluga um salão e paga com o bolso dele esse salão. No bolso dele ele paga o salão para que tenha ali naquele lugar pessoas para participar da oração ali. Isso é uma coisa. Tá entendendo? Agora o cara que quer trocar o avião, porque no fim a decisão não está no que o pastor está pedindo,
Está no que é certo diante de Deus. Então, se você está sendo bombardeado de pedidos de doações, seja de pastor, de político, seja quem for, veja o que ele vai fazer com esse dinheiro, o que ele está prometendo, porque talvez você precise muito mais desse dinheiro do que aquele pastor. E se esse pastor tivesse um interesse real, ele falaria na mesma hora: gente, eu estou precisando de um dinheiro para o avião, mas eu não quero que vocês que estão passando dificuldade, que estão endividados, que estão aí, não têm um carro novo, não quero que vocês doem. Eu quero só as pessoas que têm condições para me ajudar a comprar esse avião. Então, se você tem um avião, se quiser ajudar, tudo bem. Entendeu? Esse é um princípio. Então, cuidado para não virar mercadoria de lobos devoradores. Fui.